Boa noite para vocês. Passando aqui para trazer mais informações, porque eu acredito muito que compartilhar traz um benefício muito grande para qualquer ser humano. E eu quero deixar um legado, né? Eu quero ensinar as pessoas. Eu quero que a mente das pessoas se transforme. E eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. São infinitos problemas que nós passamos no dia a dia. Às vezes nós estamos com a nossa inteligência emocional desativada, assim, falando aleatoriamente. Então, o que acontece? O ser humano, desde que ele vem ao mundo, desde o momento que ele está no útero materno, ele passa por muitas modificações, alterações hormonais da mãe, a depressão, às vezes é uma perda de interesse, de prazer. Então, a informação ela é muito útil e agradável para a gente poder o quê? Renovar a nossa mente para experimentar coisas boas. Porque o ser humano, como eu sempre falo nas minhas lives, vai muito pelo coração. Então, se vai muito pelo coração, nós vamos nos enganar. Oi, Rogério, tudo bom? Agora fiquei com vergonha, meu genro aqui presente. Então eu queria falar um pouquinho sobre a depressão. Não só a depressão, as coisas que nós vamos sentindo desde o momento que nós, seres humanos, estávamos no útero materno. O mundo intrauterino é um mundo muito complexo e vai depender de vários fatores. Como é que essa mãe recebeu a notícia que está grávida? Como esse pai recebeu a notícia que aquela mulher está grávida? E assim vai. A família nuclear, né? Se tem um irmão, uma irmã. Muito antes disso vem a mãe, a avó, os tios. A nossa ancestralidade, ela faz parte do seu mundo e do meu mundo. Eu não vim falar sobre mim, eu vim falar sobre você e sobre o meu conhecimento que precisa estar sendo compartilhado. A nossa inteligência emocional, ela é desenvolvida a partir do encontro do espermatozoide com o óvulo da mãe. Aí o que acontece? Quem foi esse homem que você escolheu para levar para casa e quem é essa mulher que você escolheu para levar para sua casa? Então, muitas das pessoas, elas têm um relacionamento para ser feliz, mas na realidade isso não existe, porque para eu encontrar uma pessoa, para formar uma família, um companheiro, uma companheira, eu preciso estar bem emocionalmente e o outro estar bem, porque eu me relaciono com o outro, me caso com o outro para fazer o outro feliz e o outro me fazer feliz. Eu não saio da minha casa infeliz para procurar felicidade no outro. Você nunca vai encontrar a felicidade no outro se a felicidade não estiver dentro de você. E com certeza eu passei por isso, todos nós passamos por isso. A maioria de nós nos relacionamos para ser feliz. E aí que começa o problema emocional, porque nós precisamos casar estando feliz para fazer o outro feliz, para poder ter o quê? Uma criança. Então, o nosso estado emocional já começa no mundo intrauterino, nesse ambiente da mãe, né? Esse útero materno, onde vai ser acolhedor, onde você vai estar ali crescendo com muitas informações. É muito complexo falar sobre isso, mas nós precisamos entender o que eu sou hoje foi a formação do meu pai e da minha mãe. Isso não tem nada a ver com a parte evangélica ou católica, espiritual, não. Tem a ver com o nosso DNA, tem a ver com o nosso sentido de vida. Então nós precisamos entender assim, eu preciso estar feliz para encontrar o outro. Bem, e eu preciso ser adulto suficiente para estar com o outro. Então, dois adultos, eles vão ao relacionamento, eles se casam.
Quando existe um adulto, outro adulto, mas com a pele, com o corpo de criança, esse adulto não vai ser feliz, porque quem casa não é criança, quem casa são adultos. E às vezes nós vamos para um casamento com o pensamento de uma criança, um pensamento infantil, um pensamento adolescente, e esse casamento não vai dar certo. Mas aí você pode me perguntar de quem é a culpa. Eu não tenho como responder. A culpa é da falta de informação, da falta do conhecimento científico, que hoje nós temos e antes não tivemos essa oportunidade, principalmente minha mãe, meu pai, eu também, todos nós. Nós não somos perfeitos. Eu gosto de um autor chamado Winnicott, que ele diz o seguinte: a mãe, o pai, eles precisam ser suficientemente bons, eles não precisam ser perfeitos, até porque nós não vamos encontrar a perfeição. Porque se houver uma perfeição, você não vai nem estar nessa terra. Ou você vai ser arrebatado, sei lá para onde você vai. Mas a perfeição, ela é doentia. Nós precisamos fazer as coisas com responsabilidade, com alguns fundamentos emocionais, como empatia, autoestima, que mais? Autorresponsabilidade, o autoconhecimento, e outras palavras, deixa eu pensar aqui, com afeto, que mais? Autoconsciência, com a gratidão. A gratidão, ela vem de... Nós precisamos ser gratos conosco mesmo, e é tão difícil porque nós não aprendemos isso. A gente aprendeu viver de qualquer jeito, a gente procura se organizar no sistema mental para entender. E quando essa criança, ela encontra um lar, um útero, que ele não é um útero quente, que eu digo útero quente, é um útero onde a mãe está bem. Porque se a mãe não está bem, esse útero, ele passa a ser frio e a criança, ela vem cheia de problemas. Então, o que causa hoje a depressão, a falta da inteligência emocional, o estresse crônico? É aquilo que eu recebi lá no útero materno. Quando meu pai brigava com a minha mãe. Meu Deus. Vou apagar aqui. É o spam. Desculpa, gente. Então, o meu útero, ele não pode estar frio. Mas nós não aprendemos isso, porque a medicina não explicou, o obstetra não falou, pediatra muito menos. Então, nós não aprendemos. A escola não ensina inteligência emocional. A escola também não é um lugar de educar filhos. Quem educa filhos é o pai e mãe. E educar filhos não é com autoritarismo, mas sim com autoridade, com amor, com empatia. Porque nós temos um neurônio espelho onde os filhos, eles se espelham em nós. Quando a gente olha para uma criança, você vai saber quem são os pais. Se a criança ela tem medo, ela tem vários problemas no seu corpo, na sua mente, alguma coisa aconteceu. Ou aconteceu no útero materno, ou aconteceu fora do útero materno. Por quê? Quando a criança ela vem ao mundo, ela passa por uma cesárea, ela passa por um parto natural, ou parto normal, quem é que está recebendo essa criança? São pessoas frias, como médico, obstetra, ou são médicos humanistas? Porque a minha visão de trabalho é espiritual, humanista, sistêmica, holística. Eu acho que está faltando aqui, agora eu não me lembro. Acho que é só isso. Holística, sistêmica, humanista e espiritual. Para que eu possa ter uma visão 360 graus quando eu vou fazer a terapia. Uma pessoa que vem para a terapia, nós trabalhamos uma psicoeducação. Eu trabalho com a psicanálise, com a psicoterapia, com a terapia de família, com a análise transacional, para poder entender a história do meu paciente. Então, a história do paciente, ela começa lá atrás, ela começa na minha ancestralidade. Então, eu preciso fazer um genograma para entender a história. Por exemplo, quando uma criança ela vem na maternidade e o pediatra ou o obstetra, os enfermeiros são pessoas frias, essa criança vai ter um problema também dentro dela, que pode transbordar para a pele, para uma enxaqueca, para uma depressão, para uma doença autoimune.
por uma demência, não sei, um TDAH também. Muitas vezes o TDAH, eu já atendi pessoas com transtorno de déficit de atenção que não era, mas era puro emocional. Já atendi pessoas com gagueira que não tinha gagueira, o problema da pessoa era emocional, só não posso dizer o nome aqui porque é uma pessoa conhecida. Eu ensinei a respirar, ensinei a falar e ela foi aprendendo e depois veio me agradecer. Ela melhorou totalmente? Não, porque eu não dei continuidade porque eu não morava no Rio, eu morava em Nova Friburgo, então o acontecimento foi lá. Então a dependência química, a prostituição, tudo isso tem uma história no útero materno, e quando ele sai do útero materno e vai desenvolver-se ao longo da vida. Então, o que acontece? Nós não sabemos, porque ninguém falou e também as pessoas não sabiam os fundamentos da inteligência emocional para saber viver o aqui e agora. E nós ficamos presos no passado e pensamos no futuro e não vivemos aqui agora. Podemos planejar? Podemos planejar sim, mas esse planejamento sem expectativa, porque nós não sabemos um minuto daqui a pouco. Eu não sei se eu vou terminar essa live, eu espero que sim. Se eu não terminar, eu fiz a minha parte aqui na Terra, de transmitir um conhecimento. Então nós precisamos saber que esses sintomas, essa ansiedade, a depressão, a tristeza, sentimento de culpa, baixa autoestima, um mau sono, que mais? Um apetite alterado, tudo isso tem resposta. Só que a medicina tá cara. E aí as pessoas não conseguem. O cansaço, a falta de concentração. Eu atendi uma criança com TDAH e não era TDAH. E os pais até brigaram comigo porque eles falavam o seguinte: poxa, eu paguei tantos especialistas, médicos, eles tinham condição. E hoje eu tô vendo aqui na minha frente o meu filho fazendo. Ou ele tá debochando de mim ou você. Eu falei, não. O seu filho não está debochando de vocês e nem eu. E ele ainda virou com todo autoritarismo, sem autoridade, e disse: eu não vou lhe pagar. E eu falei: eu também não quero o seu dinheiro e não vou continuar. Mas a esposa chorou, e quando a esposa chora, ela falou que eles estavam vivendo há muitos anos, muito mal em família, e essa criança ela teve um problema na pele, e outros problemas. Mas na minha presença ela teve empatia, ela funcionou e ela fez tudo que eu pedi no momento em que eu ia usar a estratégia da psicopedagogia. O garoto resolveu os problemas. Então o problema não estava no garoto, e sim na família. Então quando eu olho para a criança, eu olho para a família. Sou perfeita? Não, tenho muitos erros. Mas a gente aprende para passar. Uma coisa sou eu na minha casa, com as minhas filhas, com meu marido, com meu genro. A outra sou eu com a minha responsabilidade, com a minha autoconsciência, compreender o ser humano. Então vamos lá. Então quais são as principais causas da depressão? Inclusive, eu já falei aqui. A depressão, ela nasceu no útero materno ou durante todo um desenvolvimento humano. Nós criamos filhos para levar para o futuro. E às vezes a gente não sabe porque nós não aprendemos. Eu também não aprendi. Eu não fiz nada certo. Lógico que eu não fui 100%. Mas hoje eu aprendo para passar para frente para aqueles ainda que têm tempo de criar, de cuidar dos seus filhos, né? Para a psicanálise isso vai até os 7 anos. Depois só a informação. Mas eu acredito na transformação do ser humano, que eu já trabalhei com dependente químico. E eu sei que a pessoa pode mudar dependendo da sua decisão, do seu querer. Bom, os principais sintomas da depressão, eu já falei aqui, que é a tristeza, que é a perda de interesse ou prazer, sentimento de culpa. E esses sentimentos são adquiridos no útero materno. Baixa autoestima, uma falta de sono, apetite alterado para mais ou para menos, um cansaço, falta de concentração. Isso é uma depressão. Então, a causa desse problema de saúde mental tem aumentado
muito. E ainda, como é que eu vou dizer para você? Ainda estão assim, começando ainda a ser estudado, mas já se sabe pela epigenética que existiram e existem os traumas intrauterinos. Então, eu fiz uma anotação aqui para não esquecer. Como aumentou essa ansiedade? Ela aumentou na época da Covid. Porque nós passamos desde o momento do útero materno até o momento em que você está me ouvindo, por diversos lutos. O luto do desemprego, o luto da perda de entes queridos, de amigos. Às vezes você tem um lápis desse, mas é um lápis que você ganhou da sua avó, do seu avô, de uma comemoração, de um bom funcionário. E alguém vem e furta, você perde esse lápis. Então você entra em luto também. E isso vai gerar o quê? Uma ansiedade. Então muitas pessoas estão com ansiedade. E outra coisa, a Covid, ela veio mostrar a nossa vulnerabilidade, né? E com isso aumentou ainda essa ansiedade e a depressão. Porque nós ainda estamos de luto. Quantas pessoas foram perdidas na nossa família, na sua família, que ainda fazem falta? E a gente vai aprendendo dia a dia, não deixar esse luto ser patológico, e nós vamos elaborando ele. Então, a ansiedade é uma resposta, porque a ansiedade ela é uma resposta normal do corpo, natural. Agora, quando ela entra para uma patologia, quando a gente se perde nesse problema, quando ela está excessiva, e ela passa a modificar o nosso cotidiano, a nossa vida, o dia a dia, precisa-se ter uma busca de um terapeuta, de um psicanalista, de um neurologista, de um psiquiatra, de uma igreja, de um amigo que não te detone, que te traga uma palavra. Então, a ansiedade, ela não pode se tornar patológica, porque se ela tornar patológica, ela vai gerar o quê? Um adoecimento. Então, tem alguns sintomas da ansiedade que é preocupação excessiva, intensa e persistente. Isso é uma dos fatores da ansiedade. Às vezes, medo infundado de situações do dia a dia. Eu já passei por isso. Eu já passei por medo, porque além de ser terapeuta, eu sou um ser humano. Eu não sou uma super-herói, eu não faço milagre, eu não sou Deus. Então, eu também adoeço, eu também sofro. E muita coisa que eu tenho hoje foi por conta da minha mãe, foi por conta da minha história, da minha família. A minha família, ela tem uma história oftalmológica. Só que nunca me contaram. Mesmo sendo terapeuta, eu não tinha tempo para compreender, porque eu também trabalhava, eu tinha minhas demandas. Em 2005 eu estava dando aula na Estácio e eu perdi meu globo ocular, hoje eu me torno PCD. E então criei várias expectativas. Por que eu adoeci? Então praticamente eu tive vários lutos. Eu tive o problema genético, que é da minha mãe. Eu não sabia que na família da minha mãe tinha lúpus. E devido aos diversos lutos da vida, eu adoeci. Só que eu não sabia. Não é porque a gente é terapeuta, é pedagogo, psicanalista, trabalha com análise transacional, você vai saber. Você não vai saber de tudo, nós não sabemos de tudo. Então, o que aconteceu? Eu adoeci. Então, a gente que é da minha família, é preciso ficar de olho nos sinais e nos sintomas que vão aparecendo no corpo. Mas as pessoas não acreditam nisso. E não sou eu que vou fazer ninguém acreditar. As pessoas precisam cair no buraco para se levantar. Eu caí no buraco. E eu me levanto todos os dias desse buraco. Todos os dias eu saio um pouquinho desse buraco. Foi fácil para mim? Quer dizer, eu gerei muita ansiedade, muito estresse, por conta dos lutos que eu vim passando. Já havia o luto do meu passado, da história da minha mãe, do meu pai, da minha avó, e da minha mãe principalmente. Eu não conhecia a família do meu pai.
Então eu não sei qual é a história, não teve ninguém para nos contar. Não sei qual é a história do meu pai. Então da minha mãe eu vim saber, foi de 2019 para cá. Então eu tive um pai que faleceu quando eu tinha 17 e um outro que foi um pai afetivo, que nos adotou, foi uma pessoa muito bacana na nossa vida, foi uma referência, eu posso igualar ele a meu pai. E ele morre em 2019, 2020 vem a Covid, passei pelo luto da perda do globo ocular em 2005, passei pelo luto antes disso do plano Collor de Mello, que já acessar aqui, dá uma acenada para você. Você tá gostando da live, dá um curtir, dá um coração para eu saber. Hoje eu me trato, até hoje, desde 2005, no excelente hospital Pedro Ernesto, com vários reumatologistas, dermatologistas, oftalmologistas, uma oftalmologista maravilhosa, a doutora Karen Toledo, também, que cuida do meu globo, meu olho direito, e que eu não tenho o globo esquerdo, e eu já fiz próprio, porque as pessoas me perguntam, por que essa franja no olho? Essa franja no olho é para que eu possa olhar para vocês e não afetar vocês também. Não me afeta no sentido de eu querer fazer uma maquilagem, não poder. De vez em quando eu faço uma cirurgia. Suspeita de spam, não sei se vocês estão ouvindo o som. Então eu não quero me perder nessa live. O que acontece? Aí a doutora Karen, até hoje, ela cuida do meu olho direito, que eu tenho esclerite autoimune. Por que eu tô falando isso? Porque depois dessa live, alguém vai me chamar, como sempre, e dizer que você não tem ética, que você tem uma franja no seu olho. Por que você não tira? Então, se você ouvir a live toda, sou PCD, considerada agora, e estou fazendo essa live, porque isso não me impede de caminhar na vida. Eu não vou parar a minha vida por conta de um problema, de uma doença autoimune. Então, a doença autoimune, ela vem da família da minha mãe. Então, minha mãe tem lúpus, hoje ela está numa casa de repouso, com Alzheimer, mas está tudo tranquilo, paralisou, porque ela agora está num lugar onde ela está sendo muito bem tratada, mais do que eu trataria a minha mãe. Ah, tem gente que fala, poxa, coitadinha da sua mãe, está numa casa de repouso. Se ela estivesse aqui agora comigo, ela estaria morta e eu doente. Sabe por quê? A doença autoimune, ela vive do nosso estresse, da nossa ansiedade, da nossa tristeza, dos nossos desequilíbrios dos pensamentos, da insônia, da falta de sono. Então, eu não dormia com a minha mãe aqui, ela se machucava, ela tirava, ela ficava ferida. Então, custamos entender isso, e quando o enfermeiro da SAMU falou que a melhor coisa seria eu colocar a minha mãe numa casa de repouso, hoje ela está muito bem, graças a Deus. Tem os seus esquecimentos, às vezes ela tem as ausências, mas ao mesmo tempo ela também tem momentos que ela está lúcida, mas são momentos assim, muito de flash. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que for falar com ela, porque ela pode estar lúcida naquele momento e a gente magoar o coração de uma pessoa. Então, se eu não tivesse colocado a minha mãe lá, eu estaria doente, porque eu fiquei doente. Meu marido ficou doente. E hoje está todo mundo bem. Amanhã nós vamos lá em São Pedro Aldeia visitá-la, tomar um café com ela, passear. Ela não lembra de nada. Fizemos o aniversário dela. Mas por quê? Porque eu procuro trabalhar a minha inteligência emocional. Se você quiser anotar aí, tem algumas palavrinhas que eu guardo para mim. Como eu já disse, eu não sou perfeita, eu procuro fazer o meu melhor, que são as palavrinhas que eu sempre digo para os meus clientes. Espera aí, aluno também. Não sei de falar, né? Então, nós temos que aprender a pensar, sentir e agir. E também, que são os 4 pilares da Internacional da Educação, que é o ser, conhecer, fazer e conviver. A partir daí, o que nós precisamos? De 3 ordens do amor dentro de um lar, para que se evite, inclusive também na gravidez, que é o equilíbrio, a harmonia e o pertencimento. Uma criança, um homem e uma mulher que não se sente pertencer,
pelo menos no núcleo familiar, ela vai ter conflitos, ela vai ter várias motivações para adoecer. Inclusive insônia, enxaqueca. Eu tenho enxaqueca. De onde vem minha enxaqueca? Ela vem de uma história do passado. Porque antigamente nós éramos obrigados a fazer tudo. Nós não somos obrigados a fazer nada. Fazemos porque por equilíbrio, por respeitar. É tudo aquilo que é obrigatório, dói, cansa e adoece. Passamos a ter problemas reumatológicos, dores musculares. Problemas reumatológicos, eles também são problemas emocionais, que um dia eu vou trazer cada doença e seu significado. Mexe com a nossa frequência cardiovascular, ela aumenta. O remédio que eu tomo é Enalapril, porque eu fiquei com a minha pressão alterada devido aos remédios que eu tomei, que foram imunossupressores e corticoides. Sudorese, parece que a gente vai ter um infarto, né? Fadiga, falta de ar. Isso tudo faz parte da ansiedade. A ansiedade, ela é natural como um mecanismo de defesa nosso, mas ela não pode ser patológica, tá? Aí vem também quadros de síndrome do pânico, que também é um grande problema na saúde. E eu já tive, gente, é uma coisa horrível. A síndrome do pânico, você perde a noção do sentido, você tem medo da coisa que não existe, mas existiu. A síndrome do pânico que eu tive não começou aqui, começou lá atrás, no ambiente em que você estava naquele momento, mas recordou lá atrás. Então, nós somos a história do nosso passado, dos nossos ancestrais. Não sei se você vai acreditar isso também, não vou poder fazer nada. Então, o nosso passado, ele tem uma história. A história é filha do seu tempo. E como foi a história do seu pai e da sua mãe, também é a sua história. Aí você pode mudar. Então, deixa eu ver aqui que eu não esqueci nada. E assim, e a síndrome do pânico também, ela aumentou muito depois da Covid, na Covid mesmo, né? Pelo medo generalizado, inesperado, insegurança e desespero. Então, muitas vezes, a mulher engravida e a criança, ela sofre essa ansiedade dos pais. Por que essa mulher está ansiosa? Será que ela foi aceita? Será que ela foi aceita pela família? Pela gravidez que ela teve? Eu tive esse problema com a minha mãe. A minha mãe, no início, não aceitou que eu estava grávida. Queria me bater. Diz a minha irmã, eu não me lembro, gente, que ela me bateu com um cabo de vassoura. Eu não me lembro, eu tô falando, gente, porque eu não sou perfeita, todos nós temos defeito, mas o que eu faço com aquilo que eu passei? Eu vou ressignificar a minha história. Ou ressignifico, eu vou pro buraco. Ou vou pro buraco em cima de uma cama, ou vou morrer mesmo. Morrer nós vamos. Mas a gente pode antecipar. Então, às vezes, as crianças, ela tem dentro do ventre materno crises que a gente não vai saber, né? A saúde mental dela já está comprometida. Se a saúde mental do pai também já está comprometida, aí é uma escada de subida que a descida vai ser difícil, né? Uma subida que não é ruim, porque nós temos que... A pessoa é como fosse uma espiral. Quando eu atendo uma pessoa, eu penso, aqui um pontinho. Deixa eu ver se eu consigo, não tem nenhum papel aqui para eu desenhar. Aí um pontinho. Aí como uma espiral. Eu tenho que levar essa pessoa até lá em cima para poder sofrer a transformação. Então, o meu motivo dessa live é para fazer você pensar, para você sentir e agir como deve fazer para que você possa não sequestrar os seus sonhos, não sequestrar a sua subjetividade. Porque, na realidade, eu custei entender essa teoria. Nós não somos roubados.
A culpa nunca é do outro, é nossa, porque nós permitimos, nós doamos os nossos problemas para o outro solucionar. E às vezes o outro, inconscientemente, faz sem maldade. Então nós deixamos roubar, às vezes, as nossas identidades, roubar os nossos sonhos. Nós somos ladrões dos nossos próprios sonhos, porque a gente permite que o outro te aponte, que o outro te acuse, que o outro te julgue. Mas às vezes, por educação, a gente até ouve. Porque não adianta ficar só julgando, não adianta mais. Já está feito, acabou. Então, essa criança e essa mãe, ela foi muito julgada no ventre materno. Quer ver uma coisa que é muito difícil, a gente trabalha com isso? A violência obstétrica, eu tenho uma filha, advogada, excelente advogada, o nome dela é Pamela, advogada Pamela, só que eu não sei, nem sei se meu genro tá aí, para colocar aí no Instagram, o Instagram dela. Ela trabalha com a violência obstétrica. A violência obstétrica, ela afeta o feto. Uma anestesia, ela afeta o feto. O parto normal também afeta o feto. Por quê? A anestesia, ela cai na corrente sanguínea. E geralmente, as pessoas que fazem cesariana é programado. Por conta do quê? Que o médico, geralmente, ele quer antecipar para poder viajar, fazer qualquer coisa, eu não sei. Então, o que acontece? Aquela anestesia vai entrar na corrente sanguínea também do feto. E aí, essa criança ela pode nascer com vários probleminhas de alergia, de bronquite, doenças autoimunes também. Então, são vários sintomas que uma criança... Por quê? A cesárea, ela é necessária. Mas quando assim? Como? Imagine que uma mãe não tem uma passagem na hora para um parto normal, ela começou a sentir dor. Então, o bebê, o neném, ele está maduro. Eu vou dar aqui oi para Ricardo, acenar. O neném, ele precisa estar maduro. Aquele bebê que vem ao mundo, está na hora. Quando você sente a dor, é que está na hora daquela criança nascer. Ou a bolsa estoura, ou o obstetra estoura a bolsa, e aí a criança vai nascer. Então, ali pode ser que não tenha passagem. Até isso implica no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento do adulto de hoje. E aí, pronto, ali esse médico já arranjou um problema. Mas o médico, ele não é humanista, ele tá ali para receber, porque cesárea é uma situação complicada aqui no Brasil, porque querem dinheiro. E aí o que acontece? E como o parto é normal, tem uma dificuldade também, ou às vezes o médico precisa virar a criança, tocou na criança, mas é uma necessidade, fazer o quê? E às vezes, como é que eu vou dizer pra você? Na hora que aquele bebê vem, quem é aquele médico que recebe? Tira aquela criança, aquele homem frio, aquela mulher fria, e não é às vezes é o pai. Mas se for o pai, tá tudo bem, mas é o médico e a mão dele tá fria. Uma outra coisa que eu aprendi também estudando é o seguinte: muitas mulheres, elas sofreram por aborto espontâneo, por um aborto, seja ele qual for. Aí, passou o tempo, aquela mulher resolve engravidar. Diz a ciência que aquele útero está frio. Então, aquela criança, ela sente essa sensação de frieza. Aí você vai dizer, você tá maluca? Não, não sou eu. Isso é científico, não sou eu que estou falando. É os estudos que eu tenho. Eu faço estou fazendo 2 pós, 2 não, 3. 3 nada, gente, estou fazendo muito mais. Mas agora no momento que é mais recente traumas, traumas perinatal e traumas também perinatal. Então, para trabalhar, mas como informação, não que eu vá trabalhar no hospital, mas é trabalhar com mulheres gestantes, fazer roda de conversas, que eu estou para abrir isso aqui, fazer a minha terapia também online, que eu vou começar no Telegram,
terapia em grupo. Vou até falar, minha terapia em grupo ela tá R$110 pelo Telegram. Vai ser R$610 uma vez por mês que você vai pagar, quem quiser. E vamos ter encontro pelo Meet ou qualquer plataforma. Vou sortear uma terapia individual. Todos vão passar. No máximo de pessoas, o máximo de pessoas desse grupo serão 20. Então eu vou ter tempo de atender de vez em quando, individualmente. Vai ter muitas ferramentas de trabalho. Você não vai se sentir só. Você vai estar lá escrevendo no Telegram e eu vou estar te orientando quando eu não estiver trabalhando com meus pacientes individuais. Se você conhecer alguém que precisa de terapia em grupo é super funcional. Procura essas informações no Google, na internet, no ChatGPT. Ela funciona tanto quanto a individual. Só que a individual você tem mais contato, mas em grupo você faz tarefas também que vai ajudar. Geralmente em grupo não são para as pessoas que tenham muito problema, mas que ela quer solucionar alguma coisinha que está muito pendente. Lógico que se uma pessoa está em depressão, essa depressão se tornou patológica, um TEPT, não vai dar. Aí eu preciso que ela faça individualmente. Mas é para mim, para você, para pessoas que querem assim relaxar, e vai adiantar muito. Então vamos lá, eu perdi aqui. Então quais são os sintomas da síndrome do pânico? Medo de enlouquecer ou de morrer. Por que medo de enlouquecer e morrer? Porque muitas vezes essa mãe ela teve o desejo inconsciente ou consciente de um aborto. Quando ela descobre que está grávida, ela quer abortar porque ela é solteira, ou porque ela teve um amante, ou porque eu não sei do porquê. Então, aquela criança, ela vai ter um dia uma síndrome do pânico por medo de enlouquecer ou de morrer. Porque um dia ela foi ameaçada no útero materno. E as memórias, o inconsciente, são memórias de longo prazo. E o consciente são memórias de curto prazo. Bem, pela estatística, o consciente, a memória de curto prazo, 5%, e a memória inconsciente, 95%. Então, existem as lembranças, as memórias, que vão ficar ali. E na terapia, nós conseguimos ajudar, não de uma hora para outra, esses traumas intrauterinos. Você já ouviu falar sobre isso? Essa sensação de perigo vem de lá, não vem daqui, não vem de qualquer momento. De repente, tem gente que tem medo de chuveiro, de repente essa mulher se sentiu, foi se afogar, algum problema que ela passou por perigo, um acidente de trânsito, um susto. Então, isso ficou registrado nesse feto. E aí, quando se está no mundo adulto, ou na adolescência, ou na criança, todo mundo passa por isso, até criança, vem a síndrome do pânico, né? Vem essa sensação de estar em grande perigo. Queria saber de vocês aí, se vocês estão gostando dessa live. Eu acredito que sim, né? Se você puder dar um coração, falar comigo, vamos ver aqui. Gente, compartilhe essa live que vai ser muito interessante para muita gente, principalmente aquelas pessoas que precisam, que querem engravidar, achando que a gravidez é para a pessoa ser feliz. Não. A gravidez é para você fazer aquela criança feliz. Casamento é para você fazer o outro feliz. Relacionamentos é para fazer o outro feliz. Então não é para eu ser feliz ou estar feliz que eu preciso casar, que eu preciso gerar um filho para fechar esse buraco, esse caos que a gente tem dentro de nós. Nós precisamos estar felizes para gerar. Quando um casal ele está feliz, ele vai transbordar de felicidade para os filhos. Então, para se ter um filho, eu preciso estar muito feliz e meu marido muito feliz para transbordar essa felicidade para uma pessoa. Então,
Um homem e uma mulher, ele tem uma obrigação, uma responsabilidade, uma autoconsciência de saber e o autoconhecimento de saber. Um filho, ele precisa vir ao mundo para ele ser feliz, não para que eu seja feliz. Isso é fato. Então eu preciso ter afeto para afetar esta criança. Ouviu? Então, outra parte aqui do síndrome do pânico é desrealização e a despersonalização das pessoas e das coisas. Então as pessoas, elas se sentem muito assim, eu não pertenço a ninguém, eu não pertenço por conta do suicídio. O suicídio também é um problema muito sério de saúde mental que foi gerado lá dentro. A dependência química, sabe aquela falácia? Faz o que eu mando e não faço o que eu faço? Acabou, não existe. Para você falar isso, você tem que ser o exemplo. Não existe mentirinha nem mentira grande. Mentira é mentira. Não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Erro e errinho, errão, não existe. É errado e ponto final. E aí nós erramos, né? Tem até uma música, né? Eu não sei quem canta essa música. Todo mundo erra. Eu acho que é isso, né? Todo mundo vai errar. Então todo mundo erra. Todos nós. Agora, o que fazer com esse erro é ressignificar. Então, outra da parte da síndrome do pânico, quem teve sabe, são os batimentos cardíacos acelerados, sudorese, tremores, formigamento, falta de ar, náuseas, tontura. Gente, eu já tive síndrome do pânico. É muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Nós nos sentimos muito insegura, parece que o mundo, no meu caso, parece que o mundo está desabando e você vê um perigo que não existe. Mas a gente sente isso. O transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Ai, caiu aqui. Caiu justamente o TEPT. Peraí, deixa eu pegar o TEPT. Ai, meu Deus. O que acontece? Eu trabalho com várias ferramentas. Com cartas terapêuticas. Aqui é essa carta aqui. Que é o TEPT, é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? É um problema de saúde mental recorrente em pessoas expostas a episódios de violência e risco à vida, como acidente, abuso sexual e guerras. Existem os traumas de guerra, se você não sabe. Para algumas pessoas, os traumas de guerra, eles dão continuidade na família. Então, traumas não se esquece. Não adianta você falar assim, eu vou orar e o seu trauma vai sumir. Não vai sumir. Não vai. Você precisa ressignificar. Então, eu trabalho com o TEPT, com essas cartas. Deixa eu mostrar aqui. O que eu faço? Essas cartinhas não é um baralho cigano, não é nada disso, gente. É assim, você bota ele assim na mesa e a cliente, ela tira uma carta... Tipo essa daqui, deixa eu botar o óculos para ler. A pessoa tira essa carta e lê para mim, assim. Ela fala assim, é como se a resposta lutar ou fugir nunca se desligasse. Assim as pessoas são obrigadas a fazer adaptações em sua rotina. Aí o que eu peço? Aí tem outra aqui, ó. Os sintomas de TEPT não devem ser desvalorizados e muito menos ter a falsa ideia de que logo irão desaparecer. Às vezes, os sintomas do TEPT não aparecem de imediato e nós vamos conversar. O que ela entendeu dessas cartas? Gente, se vocês estão gostando dessa live, compartilha para me ajudar nesse conhecimento, entregar isso para que as pessoas possam compreender o que está dentro dela. Então, tem essas cartas, tem essa daqui que eu trabalho com casais.
Então, o TEPT, ele desencadeia de lembranças que eu já falei, de eventos traumáticos, em pesadelos, rememorização involuntária. Muitas vezes isso vem porque ficou do trauma, né? Que é um trauma. Então, geralmente, quem sofre do TEPT, ela é um transtorno que a pessoa se afasta de qualquer estímulo que relembre o trauma e que isso está incluído nos relacionamentos interpessoais e que afeta a relação sistêmica com a família, com o trabalho, no dia a dia, que é um grande problema de saúde mental. Então, o que acontece? Os principais sintomas do transtorno de estresse pós-traumático: irritabilidade, crises de pânico. Nem todo TEPT, nem toda crise de pânico é um TEPT, como eu já falei. Confusão mental, hipervigilância, taquicardia, são parecidos, mas não são iguais. Enxaqueca e insônia. Então, o TEPT é um transtorno que machuca muito as pessoas e machuca muito quem está convivendo com elas. Ô, Paulo, me dá um pouquinho de bala, agora eu vou comer uma jujuba, gente. Eu tô com fome, eu quero jantar, mas tô com fome. Eu não sei se alguém está aqui ainda, que é o Rogério Brito. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda, que ele não fala, ele é mudo. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ele tá aqui. Já tem. Aí ele me deu na minha caneca aqui a minha jujuba. Que é dele, né? Manda um beijo pro Rogério. O Paulo tá mandando um beijo pra você, Rogério. Então, gente, eu não quero me estender muito. Então aqui eu vou mostrar pra vocês meus baralhos terapêuticos, né? Aqui é um baralho das emoções. Deixa eu ler aqui pra vocês. É a mesma coisa dos outros. A gente trabalha isso na terapia. Vamos ver. A pessoa virou a carta e ela vai ler o seguinte: escreva o que sempre traz lágrimas aos seus olhos, mas que não seja triste. Então nós vamos conversar sobre isso. E aqui tem várias cartas com vários dizeres para ajudar ao paciente a elaborar seus pensamentos. Uma outra coisa que eu sempre peço para os meus pacientes, até os alunos também, que comprem um caderno A4, deixem mais ou menos 10 folhas do início e comece a escrever a partir da 10ª folha, sem ponto, sem interrogação, sem nada. E só vai escrevendo os sentimentos, tristeza, alegria, desde a hora que acorda até o último dia da noite. Teu tempo, escreva. Dali em diante, você vai ver como o seu sistema mental, a sua psique, ela vai mudar muito. Então, a escrita terapêutica, ela sim tem ajudado a muitas pessoas. Se você quiser a escrita, assim, como escrever, eu tenho preparado, porque eu preparo isso aqui para os meus pacientes. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês verem. Eu preparo muita ferramenta, eu compro muita ferramenta também, que às vezes você não tem tempo de ir. Por exemplo, trabalho com isso aqui. Eu imprimo colorido, plastifico e eu trabalho junto com o meu paciente, online e presencial também. Então, a escrita terapêutica, você vai ganhar um negócio igual esse aqui, te ensinando a escrever. Escreva eu quero e eu mando para você. Meu telefone também, se você quiser participar dos meus grupos, é 021 96885
8565, é do WhatsApp. E se você quiser passar para o Telegram, você vai ter muito conteúdo para ajudar e mudar um pouquinho, renovar um pouquinho a sua mente, para ajudar vocês. Eu tenho histórias, gerador de histórias divertida. Por exemplo, é uma carta, também vou mostrar para vocês. São várias. Eu viro a carta, que a pessoa pega, aleatoriamente, tem uma palavra aqui, ó. Aqui tá escrito 2 pescadores, aí a pessoa tira uma carta, diz: um rio que exala mau cheiro. A outra carta, vamos lá, vou tirar aqui por dentro. Um padeiro. O que é o trabalho? O trabalho é a criatividade do adulto, da criança também. Porque muita coisa de criança serve para ser trabalhado no adulto. E aí eu peço para que ela crie uma história. Parece fácil, mas para quem está com problema é muito difícil. Então eles criam uma história com um padeiro. Tenta você, escreve isso daí, ó. Um padeiro, um rio que exala mau cheiro e 2 pescadores. E a pessoa ali, ela começa a criar. O que ela vai fazer? Ela vai desenvolver o seu cognitivo, a sua mente. Porque a mente mente também, gente. Então, são criadores, geradores de história. Tem também para trabalhar com adolescente, sexualidade na adolescência. Mas eu trabalho isso aqui com muitos adultos, porque tem muitos adultos com pensamento adolescente, né? É a mesma coisa, são cartinhas diferentes. Tipo assim, eu vou pegar essa carta aqui. A pessoa levanta a carta, eu vou ler. Não fale. Logo que possível, escreva um bilhete ou uma carta com uma declaração romântica para o seu parceiro. Depois. É para você não falar, é para escrever. Não fale. Esse aqui também, ó. Cante uma música apaixonante para ele ou ela. Essa é uma das cartas. Deixa eu ver aqui. São vários. Essa aqui é muito grande para ler, para não demorar muito tempo aqui. Então, são várias cartas para a gente não demorar muito. Você está gostando dessa live? Tá ruim hoje de vocês darem coração, hein? Comunicasal. Eu também fabrico material e compro material. Comunicasal. A pessoa pega uma carta, aí tá escrito aqui assim na carta: nem tudo o que... É Débora Paulo. Atende ela aí, por favor. Ela fica ligando pra mim. Eu vou lá me ligar. Como? Eu tô na live. Ih, meu marido tá dormindo aqui. É a bala. Nem tudo o que imagino é real ou vai acontecer. Como essa frase pode fortalecer a nossa relação? Então, nós vamos conversar sobre sexualidade. Aqui é uma carta sobre o corpo e ciência. Aqui é a parte esquizoide. Quando a gente fala de esquizoide, não tem nada a ver com esquizofrenia, psicopata também não. Então, aqui atrás vem um trabalhinho pra gente fazer. Porque muito dos nossos vícios, de compulsões, também nasceu lá atrás no útero materno e veio se desenvolver diante das dificuldades e das demandas dos seres humanos. Então, eu trouxe para você um conhecimento para ajudar a elaborar o seu pensamento. Então, palavrinhas que eu utilizo muito, né, que eu já falei, que é o pensar, sentir e agir, que eu trabalho com essas palavras. O ser, conhecer, conviver e fazer, porque as pessoas querem ter e não querem se envolver. As ordens do amor, que é o equilíbrio, pertencimento, harmonia. Isso tudo precisa estar no lar. Comunicação é fundamental, conversar, dialogar. Eu sei que é difícil, nós estamos vivendo num mundo muito
incomunicável por conta do celular. Eu sou a favor do celular, eu amo a internet, eu amo o ChatGPT, o Gemini, qualquer rede social eu estou dentro. Mas a gente tem que saber usar. E eu uso para o meu trabalho. Eu crio materiais e ferramentas com o ChatGPT. Então, nem todo TDAH é um TDAH, ele existe, mas muitas vezes, já como falei aqui no início, vem de fundo emocional, trabalhando, restaurando esse fundo emocional, nós restauramos a pessoa. Tem um livro aqui que eu gosto muito, eu estou lendo esse livro aqui, olha, O Corpo Guarda Marcas, é um livro que fala sobre traumas, o autor é Bessel van der Kolk. Eu amo esse livro, é muito bom, tiro muito trabalho dele. Esse livro aqui, que eu comecei a fazer uma live hoje, gente, sobre a história social. Inclusive, eu ganhei esse livro do meu genro, que tá aí na live. Não empresto, não dou. Estou fazendo uma live. Eu tentei fazer uma live hoje. Até o Instagram, ele tá lá um pouquinho que eu tô falando. Não, eu tô dando um pequeno spoiler, mas falando um pouquinho da criança. A história social da criança abandonada. Ela vem lá antes de Cristo. Então, eu estou falando sobre esse livro. Quero trazer aqui eu também essas cartas e esse livro fazem parte desse estudo, que é do Dr. Fernando Freitas. Esse livro aqui, ele é completíssimo para mim, A Inteligência Aprisionada, de Alicia Fernandes. Deixa eu ver se eu acho que eu quero ler aqui para vocês. Que você... Quando eu olho para uma criança, eu olho para os pais. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu quero, porque não estava no meu pensamento ler esse livro aqui não, rapaz. Deixa eu ver se eu acho. Não sei se eu vou achar. Que é a fala de uma menina. É real. Ah, achei. Deixa eu botar o óculos. Então, o que nós somos é delegado a nós, para o bem ou para o mal. Diz a menina Maria Sol, 9 anos. Muito interessante. Abre aspas. Minha professora nos diz gritando que não gritemos. Cadê o exemplo? Eu... Há 1 ano ou dois, não gritava tanto como agora. Mas, como as professoras gritam conosco e nós atendemos, afinal, nos acostumamos a que gritando se consegue a ordem e as coisas. Como, por exemplo, que te preste atenção tua irmã ou outra pessoa sem ter que explicar-lhe nada. Então, essa pessoa, essa criança de 9 anos... ela estava muito preocupada com o grito da professora, porque ela não queria gritar. E ela ia começar a gritar também. Que, logicamente, essa criança também deve ter alguém na família que grita com ela. Outra criança, o Eduardo, de 15 anos, primeiro dia de aula. Cheguei na escola, abre aspas, né? Cheguei na escola e ninguém me escutava. Preferi não ser ouvido a ter que gritar como todos. Porém, não sei quanto eu vou aguentar. Tenho medo de terminar como eles. Então, nós temos que ter muita sabedoria para que a criança possa não ter um fracasso, nem o adulto, no aprender e no ensinar. Então, todo problema de aprendizado, ele costuma ser um sintoma e uma inibição. Então, eu para ensinar e para aprender, eu preciso ter o desejo e a necessidade. O meu organismo, ele precisa estar bem, o meu corpo também. Então, olha que interessante aqui, ó. A memória do corpo é diferente da do organismo e ambas se conjugam com as memórias, entre aspas, da inteligência e do desejo na aprendizagem. Assim como a inteligência memoriza e o sujeito recorda.
Então, a reprodução do organismo implica a memória dos caracteres hereditários e a disposição que deles se desprendem, enquanto que a reprodução pelo corpo, abre aspas, é a da mimese, a que duplica o outro em um jogo de espelho, ainda antes que se instale qualquer imagem na propriedade egóica, diz Sarah Paim. Então, a linguagem do corpo, o lugar do corpo na aprendizagem, desde o bebezinho, desde o feto, desde o momento que aquela criança foi gerada, até o dia de hoje, como homens e mulheres, faz parte desse conhecimento. Faz parte do quê? Dos nossos traumas intrauterinos. Então, eu digo o seguinte, para você aprender coisas novas, você precisa desarmar as suas ideias já pré-concebidas. Então, eu não posso criar uma rigidez nesse processo de aprendizado, porque nós precisamos aprender todo dia. Muitas pessoas ainda têm muita resistência com a internet, porque isso é um problema de inteligência. Uma inteligência ainda que não está madura, porque toda mudança a gente precisa se adaptar. E se você não consegue se adaptar à mudança, você precisa rever os seus conceitos, revisitar a sua história e procurar alguém que possa te orientar com essa demanda. Então, para aprender coisas novas, eu preciso desarmar as nossas crenças e legados limitados. Uma outra coisa que adoece muito uma família, uma pessoa, são os segredos. Os segredos, geralmente, ele adoece. Que o pai fala, você não fala. Mas a criança precisa falar. Gente, como é difícil guardar um segredo. Por isso que o segredo adoece. Uma pessoa fala mal de alguém na família perto de uma criança. Aquela criança, ela vai engolir. Ela vai engolindo. Quantas pessoas hoje estão com obesidade mórbida? Também por guardar segredo, engolir. O engolir a falta de dizer não, de dizer sim. Então, a gente precisa entender que o engolir, ele pode te levar à obesidade ou à anorexia. Então, ninguém fica doente por nada. Desde o início, se você quiser voltar ao vídeo, você vai ver. Sei que esse vídeo está longo, mas eu acredito que se você está aqui, permanecendo até agora, porque faz algum sentido na sua vida. E se você quiser me procurar, me perguntar, se você quiser esse PDF ensinando a escrita terapêutica, posso doar. Escreve eu quero, só isso. E eu vou encaminhar para você. Com certeza vai ajudar muito. Então a gente cria resistência onde não existe. Criamos histórias aonde não existe. Isso por conta das nossas crenças limitantes. Então, existem alguns fundamentos que eu anotei aqui, emocionais, existem N fundamentos emocionais, eu só pontuei esses aqui, olha. Fundamento emocional para você procurar viver de um jeito mais saudável, que é a generosidade consigo mesmo. Eu não estou falando para você ser generoso com o outro, não. Porque se você é generoso com você, você vai ser generoso com o outro. Isso é um aprendizado que eu e você precisamos, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, aprender e colocar em prática. Porque isso a gente não aprendeu e às vezes não aprendemos porque a nossa mãe não aprendeu, nem nossos avós, bisavós. Então, tudo que eu vou falar aqui, desses fundamentos, primeiramente é para você. Sócrates falou, conhece a ti mesmo. Então, você precisa saber que se você sente, você existe. Tá? Não é só pensar que eu existo, eu sinto e existo.
Então, primeira coisa, essa inteligência ou esses fundamentos emocionais é para você, não é para ninguém. Então, olha, a generosidade, tudo é para você, não vou repetir isso de novo. A honra, o respeito, empatia, autoestima, autoconfiança, gratidão, afeto e confiança. Bem, só esses aqui já são fundamentais para você ter qualidade de vida. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão gostando dessa live? Vocês estão tão quietinhos, gente. A gente nunca sabe se vocês estão gostando ou não. Então, não aprisione a sua inteligência, não aprisione a inteligência da sua família, não aprisione a inteligência dos seus colaboradores. Se você for líder, ele é local, é focal, ele não é uma, como é que eu vou dizer assim, ser líder não é diferente de ser um advogado, um engenheiro, um pedagogo, um professor. Líder na empresa é focal. Se você sair dessa empresa, talvez você não seja líder em outra empresa, mas você aprendeu. Então, precisamos gerir a nossa emoção para evitar grande sofrimento para você. Outra coisa, guardar mágoa, ela traz grandes transtornos também. E a gente guarda, porque nós somos seres humanos. Nós precisamos saber ressignificar isso. É fácil? Não, é difícil. Muito difícil. Então, eu encerro aqui essa live. Agradeço a todos que estão aqui presentes, se estão até agora porque gostaram. Se vocês puderem, compartilhe esse vídeo. Diz eu quero que eu mando como fazer uma escrita terapêutica. E vocês vão ver que a vida vai melhorar. Não faça como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou a síndrome da Gabriela, que todo mundo fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, você vai morrer com Alzheimer. Você vai ter como é que dá o nome? Tem um Alzheimer, tem outro que eu agora esqueci. Qualquer doença. O Parkinson, então você pode ter uma doença de Parkinson, você pode ter Alzheimer, você pode ter doença autoimune. Então quebre a resistência. Se adapte ao novo. Entenderam? Ó, um beijo no coração de vocês, renove a mente de vocês. Deixo bem claro que nós não podemos pensar com a mente, com o coração, desculpa, mas nós devemos pensar com a nossa mente e coração, porque coração e mente cria conexão, equilíbrio, harmonia e pertencimento. Isso é um aprendizado. Beijo.